Hora de deixar o coração de lado e analisar essa final para você aqui, tá? Flamengo e Corinthians vão decidir a Supercopa do Brasil. E a pergunta que fica é: qual a melhor aposta para esse confronto? E eu deixo essa pergunta para você, tá vendo esse vídeo? Coloca aqui nos comentários já quem você acha que vai ser campeão e qual a melhor aposta para essa final, para esse confronto. Eu sei que você, assim como eu, né, amo o futebol brasileiro, acompanho o futebol brasileiro, não sei qual time você torce, mas você deve conhecer muito bem o Flamengo e Corinthians, né? Então, me diz aí, o que é que você acha que vai acontecer, quem você acha que vai ser campeão? Obviamente, a gente tem um favorito, claro, aqui, que é o Flamengo, né? Não é porque eu sou flamenguista que eu tô falando isso, não. O Flamengo é favorito porque tem um time melhor. Mas quando a gente olha o time, os 11 que entram, né? E é uma parada que eu tenho aqui no Clube dos 5%, né? Trabalham muitos corintianos, né? São 4 corintianos, cara. Tem 4 corintianos que trabalham aqui, né? E 3 flamenguistas. Mas, obviamente que só 11 entram em campo. Se fosse o elenco que entrasse em campo, pô, o Flamengo já era campeão. Mas não é o elenco que entra em campo. Quem entra em campo são 11 jogadores. E eu sempre digo para eles, cara, quando a gente para olhar os 11 jogadores do Flamengo e 11 jogadores do Corinthians, beleza, os 11 do Flamengo titulares são melhores. Mas não é tão melhor, não é muito melhor. Não tem uma disparidade muito grande dos 11 que entram em campo, tá? Mas, obviamente, quando a gente olha para o Flamengo, a gente vê um time mais cascudo, um time mais experiente e um time também que tem mais qualidade. Mas isso não quer dizer que o Corinthians não tem qualidade e não tem chance de ganhar. Até porque é um jogo único aqui, tá? É um jogo único, então isso pesa muito. O Corinthians pode estar em um dia muito bom, o Corinthians pode estar em um dia que não cometa muitos erros. Com certeza os caras vão entrar com sangue nos olhos, correndo pra caramba, brigando por cada bola. Então é um jogo só, isso pode fazer diferença. Obviamente tudo pode acontecer, a gente já viu inúmeras zebras acontecendo. E se o Corinthians for campeão aqui, pra mim não é zebra, tá? Pra mim não é zebra. Primeiro por esse motivo que os titulares do Corinthians têm qualidade, é um bom time, é um time muito competitivo. A gente viu isso ano passado, não é à toa que ganhou a Copa do Brasil. E segundo ponto pra mim, que é um jogo único e também início de temporada. E cara, o Flamengo nesse início de temporada está nítido, assim como vários times, que os caras estão sentindo muito fisicamente, que os caras ainda não estão recuperados. Beleza, o Corinthians na temporada passada jogou também a Copa do Brasil e foi até mais tarde. Mas o Corinthians já veio poupando muitos jogadores ali no Brasileirão, não precisou fazer longas viagens, não teve jogos tão decisivos assim como o Flamengo teve, né? Porque o Flamengo teve que decidir o Brasileirão, Libertadores e ainda também o Mundial. Corinthians focou 100% suas energias nos 4 jogos, né, que teve ali da Copa do Brasil, né? E o Brasileirão eles largaram completamente. Então assim, e voltou antes o Corinthians. O Corinthians, nesse momento, isso não é desculpa, nada disso não, tá? O Corinthians, nesse momento, é um time melhor fisicamente do que o Flamengo. Isso é nítido, tá? Isso é nítido. Então, esse também é um ponto a mais ainda para fazer com que esse jogo seja um pouco mais equilibrado do que normalmente seria. Se esse jogo fosse no meio da temporada, eu diria, cara, eu chegaria aqui para você, Flamengo vai ser campeão, eu acredito, confio muito nisso, tá? Não que eu não confie, mas seria mais fácil. Eu acho que a diferença seria maior, tá? Mas diante de todos esses fatores, para mim, eu vejo um jogo mais equilibrado. Flamengo deve entrar com o goleiro Rossi, né? O Varela, o Alexandro. Na dupla de zaga deve ser o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Pulgar e Jorginho devem ser os titulares, né? Jorginho que mostrou também muito sem ritmo contra o São Paulo quando entrou. Lá na frente deve ter, não sei se o Arrascaeta vai jogar, tá? Porque o Arrascaeta se mostrou também tá muito mal fisicamente. Mas o Carrascal provavelmente vai jogar, o Pedro provavelmente vai jogar, o Plata também, eu acho que o Plata ou Cebolinha, não sei quem é que vai jogar ali dos dois. E a gente pode ver o Paquetá também jogando aqui já, tá? O Paquetá tá treinando nessa sexta-feira, treina no sábado, aí viaja no sábado, provavelmente joga no domingo. Já está inscrito no vídeo, tá? Já pode jogar, já pode atuar. Caso não jogue, vai ser um bom reforço para estar ali no banco. O Corinthians deve entrar também com força máxima, obviamente, né? O goleiro Hugo, Gustavo Henrique junto com
o Ramalho, o Bidu e o Mateuzinho. Raniel, eu acho que o Matheus Pereira vai ser titular, tá? E aí vai fazer aquele meio campo mais forte com o Matheus Pereira, o Raniel, o Bidon e o Carrídio. Eu acho que o Garro vai ser banco. E lá na frente com o Memphis e o Roberto. Eu acho que o Dorival vai priorizar muito o meio campo, vai tentar preencher o meio campo e jogar com transição muito rápida, explorando o Roberto. Assim como jogou contra o Vasco, assim como jogou contra o Cruzeiro após ter marcado um gol no jogo de ida, né? Então eu acredito que esse vai ser o cenário do jogo, tá? O Corinthians com um bloco mais baixo, povoando muito o meio-campo, dificultando a vida do Flamengo no meio-campo e jogando com transição rápida. Até porque o Flamengo tem sofrido muito com isso, tá? E o Corinthians pode explorar isso muito bem. Eu acho que é o caminho que o Dorival deve explorar. Isso é uma opinião minha. Voltou aqui, uma opinião minha. Dito isso, diante desse cenário, o que é que eu acredito que vai acontecer? O Neneco, o Flamengo vai ter que finalizar muito de fora da área, porque vai estar muito fechado o Corinthians. O Neneca vai ter que trabalhar e chutes de fora da área é mais fácil para o goleiro defender, entre aspas, né? E o Flamengo é um time que tem muita volúpia, tem muito volume. Então eu vejo uma boa aposta para o Neneca, para o Hugo Souza fazer 3 defesas, para mim uma boa. Ambos os times tomar cartão, por ser uma final e tudo mais, os ânimos lá em cima, para ambos os times tomar pelo menos um cartão, também é uma boa, eu considero como uma boa. E para o Flamengo fazer 3 cantos, justamente porque eu vejo o Corinthians jogando nesse bloco mais baixo. E o Flamengo é um time que gera muitos escanteios em seus jogos. É só você pegar os jogos contra São Paulo, Fluminense e Vasco nessa temporada que fica muito claro a quantidade de escanteios do Flamengo. Então eu gosto muito dessas opções, tá? Para mim, uma boa aposta, foi uma aposta que eu fiz, tá pagando 1,53 ou 1,55, alguma coisa assim. Tá muito boa essa aposta, tá? Repetindo, pro Hugo Souza fazer 3 defesas, pro Flamengo fazer 3 escanteios e pro Flamengo, para ambos os times tomar cartão, beleza? É uma aposta que eu gosto, para mim é a melhor aposta desse confronto. E aí, cara, quando a gente olha também o retrospecto entre eles, você olha o Flamengo, os últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Calma, mano, tá começando agora. Cara, quando você olha o retrospecto entre Flamengo e Corinthians, o negócio não tá bonito pro Corinthians não, tá? Pegando aqui os últimos 10 jogos, né, no ano passado, em 2025, foram 2 vitórias do Flamengo, um 4-0, assim, humilhante. E um 2-1, onde o Corinthians fez um excelente primeiro tempo, um excelente início de jogo ali do segundo também. Mas depois que marcou o gol, cara, o Flamengo dominou a partida e depois empatou, virou o jogo. E aí o Corinthians acabou sendo derrotado, né? Antes disso, na Copa do Brasil, teve a vitória de 1-0 e o 0-0, né? Que foi a estreia de Felipe Luiz aqui. Esse 1-0 ficou barato, esse jogo era para ter sido uns 3-1 Flamengo, 4-1. E foi um 0-0 no segundo jogo, onde o Flamengo teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, né? O Bruno Henrique. O Flamengo jogou a mais o jogo inteiro, ficou fechadinho lá atrás, só se defendendo. E aí, cara, você pega os últimos jogos, dos últimos 10 jogos, tem 2 vitórias do Corinthians, né? Nos últimos 10 jogos. O resto é vitória do Flamengo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias do Flamengo, né? Pelo que eu tô contando é isso. 3 empates e 2 vitórias do Corinthians. O retrospecto é muito favorável para o Flamengo. Se eu baixar isso aqui, aumenta mais ainda a vantagem do Flamengo, né? Quando você para olhar, a vantagem do Flamengo é muito grande o retrospecto entre eles, tá? O Flamengo leva uma vantagem gigantesca. Cara, daí a gente tem que ver qual o Flamengo vai ter em campo, tá? Se o Flamengo entrar com a intensidade alta, se os dois times estiverem no nível físico igual, aí o talento, a qualidade sobressai, né? E a qualidade o Flamengo tem, por isso que o Flamengo é favorito para ser campeão, acredito que vai ser campeão. Tá pagando 1,44, foi uma aposta que eu fiz, o Flamengo para ser campeão e também para dar 3 chutes no gol, é algo que eu acredito, tá? Mas, se você não quiser, essa é um pouco mais arriscada, obviamente. Tá pagando 1,57, mas é um pouco mais arriscada para o Flamengo ser campeão, devido a tudo que eu falei nesse vídeo, né? Mas se você... A primeira aposta eu acho muito boa. Pro Neneca fazer 3 defesas, ambos os times tomar pelo menos um cartão e o Flamengo para fazer 3 cantos. Beleza? Galera, tamo junto. Que o Flamengo seja campeão. Sendo clubista agora aqui, como vocês sabem que eu sou. Mas que vença o melhor, né? E que o melhor seja o Flamengo. Tamo junto. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo. Tamo junto.